Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus e estar disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. E lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não estamos fechados. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, família, as pessoas que estão aqui conectadas com a gente hoje nesse culto das 19 horas. Hoje, dia 3 de maio de 2020, iniciamos aqui pontualmente o nosso culto das 19 horas. Eu estou muito feliz que você está conectado com a gente, estou muito feliz que a gente pode cultuar a Deus, celebrar a Deus juntos, nesse primeiro domingo do mês de maio. Tradicionalmente, nossas igrejas celebram, durante o mês de maio, a família. E a gente tem reflexões sobre a família, a oração pela família. Por isso, nós iniciamos como igreja uma campanha de 31 dias de oração em favor da salvação dos nossos familiares. E você é nosso convidado para participar desta campanha. Então, todos os dias, nós estamos agora compartilhando motivos de oração nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Tem os devocionais sobre espiritualidade no lar, sobre como pregar o evangelho, como discipular a sua família, preparados pelo pastor Sam Tipt. Tem lá os links para o YouTube nas nossas redes sociais diariamente. E eu quero convidá-lo a orar por 5 pessoas do seu âmbito familiar e orar por estas vidas para que o Senhor conceda a você oportunidades de pregar o evangelho, de começar um relacionamento discipulador, para que o Senhor toque no coração desses familiares que ainda não conhecem a Jesus ou que estão afastados do Senhor, para que eles voltem para Jesus Cristo, ou para que eles creiam no Senhor Jesus, tenham convicção dos seus próprios pecados, do justiça e do juízo no Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos celebrar a família e orar pela salvação dos nossos familiares ao longo desse mês de maio. E no dia 31 de maio teremos um grande culto evangelístico, para que você ore a fim de que algum familiar que não conhece a Jesus assista com você o culto do dia 31 de maio. Então se prepare para isso e vamos juntos participar desses momentos. Então eu digo aí uma boa noite para todos vocês, uma boa noite aí para você que vai participar com a gente desse culto. E o meu pedido é para que você se concentre nesse momento. Então tente evitar ficar no celular ou se distrair, tente se concentrar, como se nós estivéssemos todos juntos aqui no salão de cultos da igreja, né? Tenha um momento real de adoração, um momento real de oração, de reflexão na palavra, para que nada te impeça de ouvir a voz de Deus e de ter um momento de culto real ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, amém? Então quero te convidar a orar comigo nessa hora e a pedir a bênção do Senhor, a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar juntos? Paizinho querido, obrigado por esse culto que se inicia. Obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que cada irmão, cada irmã estivesse aqui conectado comigo. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que nós temos agora de honrar o Teu nome. Eu te peço para que o Senhor conduza cada coração, cada vida, cada irmão, cada irmã a uma verdadeira adoração ao Senhor e que estejamos todos juntos em culto ao Senhor nessa hora, glorificando o Teu nome, pregando o Teu evangelho, cumprindo a Tua missão, declarando que só Tu és santo, que só Tu és digno de toda a glória e que o Senhor reina soberano sobre todo o universo, Jesus. Tu és a razão da nossa adoração, Tu és a razão de estarmos aqui reunidos e a Teu nome nós nos prostramos.
Seja glorificado neste culto. Recebe a adoração do teu povo. Fala aos nossos corações, usa a minha vida e toda a equipe, todos os voluntários trabalhando neste momento para que a tua mensagem alcance corações. Obrigado por este momento. Esteja conosco, Pai. Direciona-nos em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Diga aí amém na sua casa, né? Olha aí para o irmão que está do seu lado, se você tiver alguém aí, e diga assim, que Deus o abençoe nessa noite. Isso, que Deus abençoe sua vida e que o seu coração possa ouvir a voz de Deus nessa hora.
Querido irmão, querida irmã, nesse início da nossa campanha de oração em prol da salvação dos nossos familiares, em prol da espiritualidade em família, nós estamos aqui no mês de maio. Ao longo de todos os 5 domingos de maio a gente vai refletir sobre valores bíblicos da família com base no texto de Efésios capítulo 5 até o capítulo 6, verso 3, onde o apóstolo Paulo traz revelações de Deus sobre a natureza, o princípio e a missão do casamento, a criação de filhos, relacionamento de filhos com os pais. E tem muita coisa boa para a gente explorar e para nós conversarmos. Hoje pela manhã nós refletimos sobre o grande mistério que está envolto no conceito do casamento, na imagem do casamento e na união de Cristo com a sua noiva, com a igreja. E agora à noite nós vamos continuar essa reflexão sobre o grande mistério de Cristo, enfatizando a plenitude final de Cristo expressada na imagem do casamento. O nosso texto bíblico é Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, quando nós lemos assim: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo, e por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Eu enfatizo aqui, como refletimos também hoje pela manhã, que Paulo traz a seguinte argumentação, que a união de Cristo com a igreja é um mistério profundo. E a união de Cristo com a igreja, ele evidencia, ele demonstra a partir da imagem do casamento, da relação conjugal entre o marido e uma mulher. E Paulo evoca aqui os princípios da criação, quando Deus cria o ser humano, Deus cria Adão, Deus cria Eva, e o próprio Senhor lá institui o casamento, quando o Senhor nos ensina: deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E nesta imagem em que o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, se tornam ambos uma só carne, ele está evidenciando também a imagem aqui de Cristo, do Senhor Jesus, que deixa a sua glória, que deixa as mansões celestiais, que vai em busca da sua noiva, que se esvazia, que se limita, que vai até a morte, encontra a sua noiva, a sua esposa, e se torna uma só carne também com a sua noiva. E aqui está o grande mistério da palavra de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que mistério significa algo inacessível à mente humana desassistida, porque para compreendermos os mistérios espirituais é preciso a iluminação do Espírito Santo. É impossível que alguém que não tem uma mente espiritual compreenda as coisas espirituais. Um homem que não nasceu de novo é menos do que um bebê quanto às verdades espirituais. Ele não tem compreensão, porque ele ainda nem nasceu. Então a palavra de Deus também nos mostra que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15, nós lemos que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra que os mistérios do Senhor, eles estão aí não para que nos sejam ocultos, mas para que eles sejam compreendidos por aqueles que são espirituais. E são espirituais aqueles que são nascidos do Espírito, aqueles que são nascidos de novo. A união de Cristo com a igreja é uma verdade espiritual, é um mistério profundo, que não está aí para que a gente não compreenda ou para que a gente passe de lado, mas para que nós venhamos a nos dedicar verdadeiramente a compreender a profundidade dessa verdade. Por mais que a união de corpos ou a união de uma ideia de uma associação seja a imagem que nós temos do casamento na nossa sociedade atual, o casamento bíblico é muito mais do que isso. Ele expressa a glória de Deus, ele expressa a missão de Cristo, e não apenas a missão de Cristo, mas a plenitude de Cristo no cumprimento da sua missão. E é sobre essa ênfase que nós analisaremos esse texto bíblico de hoje. Vimos que o casamento é um verdadeiro mistério espiritual no sentido de acabar
com toda a presunção da vanglória e da vaidade humana. O mistério, ele traz essa ideia de que nós não temos a compreensão de todas as verdades e por isso nos coloca na posição em que realmente estamos. Nós somos seres sem substância, nós somos seres inconsistentes, nós somos seres sem permanência. O mistério que está nas Escrituras nos revela que somente Deus, Ele é autoexistente, somente Deus é permanente, somente Deus tem substância. E o que nós somos, somos por causa da graça de Deus. Sou o que sou pela graça do Senhor Jesus. O pecado está em querermos ou acreditarmos ser alguém que não somos na realidade. Muito mais do que o que fazemos, do que o que pensamos, do que as nossas intenções, o pecado está no nosso ser. E segundo a palavra de Deus, nós nascemos pecadores e somos pecadores. Mas a graça de Deus nos faz ter um corpo glorificado. A graça de Deus nos faz ver o Senhor Jesus como Ele é e nos faz sermos como Ele é um dia no estágio final da nossa salvação. Lembrando que nós não seremos divinos como Ele é, mas seremos como Ele na sua justiça, na sua santidade, expressando a sua imagem plena, a sua glória. E essa união com Cristo, essa expressão da imagem plena de Cristo, é o grande mistério que está envolto aqui nesta verdade da palavra de Deus, que é ilustrada, evidenciada pela relação conjugal entre um homem e uma mulher, entre o marido e a sua esposa. O mistério se relaciona com o casamento e através da união de Cristo com a sua igreja, porque Paulo faz uma alusão bem clara ao texto da criação. Lá de Gênesis capítulo 2, verso 23, nós vemos que quando a mulher é criada, ela é criada a partir da costela de Adão. Deus faz uma cirurgia em Adão, né? Deus faz uma operação, coloca ele no sono profundo, tira uma das suas costelas e a partir dessa costela faz a mulher. E diz o texto bíblico lá em Gênesis 2 que Deus criou um ser que lhe correspondesse. Ele criou um outro ser que correspondesse ao ser humano, homem já criado. Um ser que fosse um auxiliar idôneo e fosse correspondente a ele. Quando Adão desperta daquele sono e vê a mulher criada por Deus a partir dele mesmo, ele traz a seguinte declaração: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esse trecho, osso dos meus ossos e carne da minha carne, seria um trecho que o apóstolo Paulo emprega aqui em Efésios capítulo 5, no verso 30. Esta versão não está mais presente nas traduções atualizadas, mas em traduções mais antigas das Escrituras, a gente vê claramente que Paulo está retirando esse texto de Gênesis 2 e colocando aqui em Efésios capítulo 5, verso 30, por exemplo, a tradução de João Ferreira de Almeida do ano de 1819, diz claramente, que somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. E por que isso é importante? Porque o mistério que a palavra de Deus está nos deixando aqui, o mistério que o apóstolo Paulo tem em mente é nos mostrar que nós temos uma união intrínseca, uma união que não é apenas externa, não é apenas figurada, mas uma união plena com Jesus Cristo, porque nós somos a sua noiva, a sua igreja, somos criação dele. O homem original, Adão, ele precisou passar por uma cirurgia, uma operação para formar a mulher. Da mesma forma, Jesus Cristo passou pela cruz, ele precisou ser ferido para que a partir da sua morte a sua noiva fosse formada também. Esta é a semelhança do casamento original e do início da igreja. A igreja nasce a partir da morte de Cristo, da sua obra de salvação. Agora, o que eu quero destacar também nessa noite é que a imagem do casamento, ela expressa também a plenitude final de Cristo. E essa plenitude final de Cristo, que é expressa pela imagem do casamento, também é uma das peculiaridades desse mistério que a palavra de Deus quer nos revelar. Como eu afirmei aos irmãos, o apóstolo aqui está fazendo uma clara referência à criação da mulher a partir da costela de Adão. E quando a mulher é criada, a mulher é alguém que corresponde ao homem, É um ser que lhe corresponde plenamente. Quando Paulo faz esta alusão da criação da mulher e da criação do casamento original a partir de Adão e Eva, ele mostra que também a criação da igreja se torna a correspondência plena da pessoa de Jesus. Agora, isso é preciso ser bem compreendido. Eu não estou afirmando que a pessoa de Jesus não é plena. Jesus é pleno, Jesus é plenamente Deus. Jesus, ele é pleno na sua divindade. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, verso 9 e 10, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade,
vocês, igreja, receberam a plenitude. Olha o grande mistério que está envolto aqui, o grande mistério que está presente nesse ensino profundo da palavra, que deve transformar, impactar, influenciar a nossa existência, a nossa vida, é a ideia de que nós recebemos da sua plenitude, porque nós somos originados de Jesus e nós nos tornamos um com a pessoa de Jesus Cristo. Nada falta para Jesus para que ele seja completo. No entanto, Jesus, na função de mediador e de executor da missão que o Pai lhe conferiu, qual é a missão que Deus conferiu a Jesus Cristo? A missão de nos redimir, de nos salvar, de morrer segundo nossos pecados, de ressuscitar e também de nos glorificar. É a missão completa da salvação, da obra de redenção, que tem como propósito a glória de Deus, o Pai. Então, dentro desse cumprimento da missão, no qual o executor é Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade, que já é pleno em si mesmo, mas dentro do cumprimento da missão, a missão ainda há de ser plena. A missão ainda viverá a sua plenitude. A igreja, então, na sua manifestação máxima, completa a plenitude de Cristo como mediador. Cristo estará na sua plenitude completa quando todas as almas eleitas que representam a igreja de Jesus estarão reunidas ao seu redor, concedendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Jesus Cristo, ao Cordeiro de Deus. Naquele momento em que a igreja será plenamente reunida, na sua dimensão, na sua diversidade, em todas as eras, naquele momento em que a sua igreja se reunirá na eternidade com o Cordeiro, lá Cristo será feito pleno na sua glória. Não que Cristo não seja pleno na sua divindade, ele já é, mas a missão de Cristo, e Cristo como mediador, vivenciará a sua plenitude com a união com a sua igreja, que é o elemento do casamento. Veja que aqui no texto de Efésios capítulo 5, Paulo fala que Jesus Cristo é aquele que prepara, que santifica, que purifica a sua própria noiva e que apresenta a noiva para si mesmo. Em que momento? No momento do casamento, da união. Quando é que vai ser isso? Vai ser na eternidade. Na eternidade, a plenitude de Cristo será revelada na união da sua igreja, de todos os povos, junto com o Cordeiro, na dimensão da eternidade. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 11, verso 12, que se a transgressão, ele está falando para judeus e acerca da salvação de todos os povos, dos gentios, e ele diz assim, que se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Ele está falando aqui acerca da salvação dos gentios e o quanto a salvação de todos os povos não judeus faz referência à plenitude de Deus. Verso 25, Romanos 11, 25, irmãos, eu não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Veja que biblicamente esse mistério é que Cristo, Deus uno, Deus imutável, Deus pleno na sua deidade, ele se faz homem limitado, servo, sofredor, em semelhança de carne e de pecado, conforme Romanos 8,3. E como mediador e cumpridor da missão, ele não estará completo até que toda a plenitude da sua igreja esteja reunida. E a plenitude da sua igreja significa todos os povos, raças, tribos e nações reunidas na eternidade, evidenciando a glória do Cordeiro, a missão completa do Cordeiro, a plenitude de Jesus Cristo. A gente vê isso acontecer na visão de João, lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, e com vestes brancas e segurando palmas, clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Você consegue imaginar essa imagem? Aleluia! Todos os povos, tribos, línguas, raças e nações reunidas ao trono, diante do trono, e dizendo: a salvação pertence ao Cordeiro. Nesta hora, Jesus Cristo está sendo plenamente exaltado, glorificado, porque Jesus então se faz
finito e limitado para cumprir uma missão que se torna plena com a sua união com a igreja. Isso é um mistério profundo, lindo, poderoso. Jesus sempre foi autoexistente, sempre foi alguém que não precisou de nós e de ninguém, mas ele opta por cumprir a sua missão a partir de uma igreja que ele forma de si mesmo e que ele se une a ela para que ele mesmo seja exaltado e glorificado. Meus irmãos, alcançar a todos os povos implica em exaltar a Deus a partir da unidade na diversidade das nações, dos povos, das raças diferentes, das pessoas diferentes, porque na diversidade há maior glória, né? Então é muito mais belo e muito mais digno de exaltação a diversidade do que a homogeneidade, né? Do que a uniformidade. Quando pessoas diferentes, de origens diferentes, de culturas diferentes, exaltam a um Deus só, isso é lindo, isso traz glória para Deus, e essa é a manifestação da plenitude de Cristo na sua união com a sua igreja, uma igreja que rompe todas as barreiras sociais, barreiras, né, de gênero, barreiras étnicas, barreiras culturais, porque a igreja é composta de indivíduos eleitos e salvos pelo Senhor Jesus Cristo de todas as tribos, povos, raças, classes sociais e nações, dizendo digno ao Cordeiro de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E é nisso que nós temos que pensar, é nessa imagem que nós temos que nos apegar, é nesta verdade, é nesse mistério que somos transformados, nessas verdades espirituais grandiosíssimas e maravilhosas. Casamento de Cristo com a sua noiva, vai ser o momento em que ambos se tornarão uma só carne, conforme a semelhança do que é feito no casamento humano, no relacionamento conjugal, né? Disse aos irmãos que a palavra de Deus direciona ao homem deixar seu pai e sua mãe, se unir a sua esposa e serão ambos uma só carne. E da mesma forma que os homens fazem isso, Jesus Cristo deixou as mansões celestiais, abriu mão da sua glória para se unir, encontrar uma noiva que estava aqui nessa lama do mundo, e ele purifica essa noiva, ele lava essa noiva, ele santifica essa noiva para apresentá-la a si mesmo pura, imaculada, santa, irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor pela obra que Ele começa, que Ele continua e que Ele completa na sua vida e na minha vida. A obra de Jesus na sua vida ainda vai ser terminada. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Tem muitas rugas para serem tiradas? Tem, mas Jesus vai purificar. Tem muitas coisas para serem curadas? Tem, mas Jesus está curando, porque Ele vai apresentar a si mesmo, e Ele é quem garante isso, uma igreja pura. E se você é parte dessa igreja, Ele está te preparando para a glória, Ele está te preparando para este momento final. Cristo manifestará a sua plenitude através da união com a sua igreja. De forma prática, meus irmãos, nós aguardamos, ansiamos e nós nos preparamos para este casamento como igreja com Cristo, enquanto nós proclamamos a glória de Deus a todos os povos, enquanto nós anunciamos o Evangelho em todas as nações e localmente, enquanto nós nos esforçamos para multiplicarmos em novos discípulos. De forma prática, aquele que realmente aguarda ansiosamente e espera a união com o Cordeiro de Deus, com Jesus Cristo, é aquele que sabe que esta união plena vai ocorrer com a igreja na sua diversidade e se unindo a Ele na eternidade. Como é que você tem participação nisso? Quando você coopera com a missão de Deus de apresentar para Ele esta igreja, de glorificá-lo através dos remidos de Jesus Cristo. Eu reafirmo que Deus não precisa de nós e nunca precisou de nós, mas Ele nos faz privilegiados ao nos incluir na cooperação com a sua missão, a missão de nos prepararmos para esse grande casamento, a missão de apresentarmos esta noiva, a missão de apresentarmos vidas para Ele. Por isso a obra missionária, o cumprimento da grande comissão, eles têm como cerne o desejo de exaltar a Cristo e de evidenciar toda a sua plenitude, porque a plenitude de Cristo como mediador e cumpridor da missão será completa na união com a sua igreja, quando todos os povos estiverem diante do Cordeiro. Eu quero fazer parte disso. E você, meu irmão, sabe? Como na visão de Apocalipse, um dia todos nós estaremos diante da glória do Senhor Jesus, diante do trono. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar na sua mente você diante do Cordeiro? Você consegue imaginar, você já parou para pensar como será a glória? Como será a glória plena de Deus? Como será estar diante do trono de Deus? Como vem isso na sua mente? O que é que vem na sua mente? Você diante do trono.
Agora, sabe qual é a grande verdade? A verdade é que você não estará sozinho diante do trono. Porque quando você for apresentado diante do Cordeiro de Deus, ao seu lado estará uma multidão numerosa de milhões de pessoas que foram salvas e remidas, que representam, que são a plenitude da igreja. E a plenitude de Cristo será completa por causa desta multidão de milhões de pessoas que são aí a igreja de Jesus, remidos pelo seu sangue, salvos eficazmente pelo seu chamado, e essa multidão de pessoas estará junto com você diante do trono, e todo mundo em alta voz vai dizer: digno é o Cordeiro, santo, 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 aquele que foi morto, e é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, Deus Todo-Poderoso que era, é e há de vir. Aleluia! Você estará diante dessa multidão. Você consegue imaginar isso? Por isso, meu irmão, se no seu íntimo, você, assim como eu, deseja estar diante do trono, estar diante da glória, estar diante do Senhor, saiba que você não estará sozinho lá. Sabe o que isso significa? Significa que aqueles que anseiam por Cristo, mas não amam a igreja, estão sinceramente equivocados, são incoerentes no amor a Ele, porque a plenitude de Cristo se manifesta na união com a sua igreja, e a igreja é a junção de todos os remidos. A igreja não é um indivíduo, não existe a sua relação pessoal com Cristo independente da relação da igreja com Cristo. Todos nós somos responsáveis individualmente pela nossa relação pessoal com Deus. Ninguém responde por você. Mas uma vez que você é salvo e remido por Jesus Cristo, você não está sozinho. Você faz parte de uma igreja, de um coletivo, de uma grande comunidade. E aquele que ama o noivo, ama também a noiva. Será que é possível você amar muito alguém, conhecer muito alguém, desejar muito bem de alguém, mas odiar o cônjuge desse alguém, odiar a esposa desse alguém? Odiar o marido desse alguém? Por mais que isso pareça possível, é uma coisa incoerente. Se você quer o bem e ama uma pessoa, você quer o bem para a família dela, você quer o bem para o casamento dela, né? Como pode alguém amar uma pessoa, mas odiar sua esposa, o seu cônjuge? Sabe, meus irmãos, e uma outra aplicação prática importante para nós orarmos é entendermos que o desejo pela união plena com Cristo é impulsionado pelo desejo de o glorificar plenamente. Isso significa força, impulso, motivação para a obra de evangelização e de cooperação com missões. É por isso que a nossa igreja é missional. E não apenas é missional, mas ela é focada em missões. Eu já disse aos irmãos que há uma diferença entre ser missional e fazer missões. E ser missional significa que tudo que nós fazemos, pensamos, falamos, articulamos, postamos é focado em cumprirmos a missão de Deus, que é glorificar o seu nome fazendo discípulos. E missões é quando nós empreendemos esforços para pregar o evangelho num contexto diferente do nosso. Isso é a obra missionária. A obra missionária completa e coopera para um conceito missional, mas a missionalidade vai além de fazer missões. É nos entendermos como agentes, como uma comunidade que executa a missão de Deus no contexto onde nós estamos inseridos. De forma prática, se nós amamos em Jesus e queremos ver Jesus na sua plenitude, nós então nos dedicamos com toda a nossa vida para cumprirmos e completarmos a missão. Aqueles que amam intensamente a Cristo e anseiam por estar com Ele, cooperam firmemente com a missão de Deus, promovendo o seu reino e multiplicando discípulos. É por isso que a gente iniciou agora a campanha dos 31 dias de oração pela salvação dos familiares, porque nós queremos que discípulos sejam formados na nossa família, a começar pelos nossos filhos, a começar por cônjuges que ainda não conhecem a Jesus, e a se expandir por outras pessoas. Você vai orar todos os dias para que o Senhor te dê a graça de fazer dos seus familiares discípulos de Jesus Cristo, a partir da sua instrumentalidade, a partir da sua vida, porque você quer chegar diante do Cordeiro apresentando esta noiva santa e imaculada, levando discípulos e vendo Jesus ser glorificado na sua plenitude, na sua união com a igreja. Por isso, para orarmos, meus irmãos, eu quero perguntar para você o quanto que o desejo de glorificar Cristo é algo prático, é algo real, é algo vivenciado por você hoje, né? Então, a gente vai sair um pouco da loucura da pandemia e nós vamos nos focar nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, na missão de Deus. Há uma missão para ser cumprida e essa missão a gente vai continuar cumprindo.
Independente da pandemia, a gente vai continuar pregando o evangelho, a gente vai continuar fazendo discípulos, e você vai continuar sendo um instrumento para fazer discípulos. Meu irmão, os problemas vão sempre acontecer. Hoje é a pandemia, amanhã vai acontecer um outro problema, uma outra crise, a gente não vai parar a missão por causa disso. A gente não vai desistir do nosso propósito de existência. Deus quer que você priorize aquilo que você sempre deve priorizar. O amor a Ele acima de todas as coisas, o amor pelos seus familiares, o cumprimento da sua missão para que Ele seja glorificado. Você considera que ama Cristo, mas será que você também está amando a sua igreja? Será que você também ama o corpo dele? Se você ama Cristo, você ama o seu corpo. Não dá para você dizer que você ama só uma parte da pessoa. Se você ama a pessoa como ela é. E o corpo de Cristo, que é a sua igreja, é parte de Cristo. É diferente da instituição, é diferente dos erros humanos, né? Agora, você que crê em Jesus também faz parte desse corpo. E você coopera para que este corpo seja amado, ou viva um desgosto. Por isso, como você entende que a igreja se constitui de apenas alguns indivíduos? Será que é só você e a sua família que participa da igreja, que é a igreja? Ou será que é uma multidão de todos os povos, inclusive pessoas muito diferentes de você, mas estão lá por causa da salvação do Cordeiro, porque esse mesmo Jesus que te alcançou, alcançou aquela pessoa também. E um dia nós estaremos juntos. Comece a pensar sobre essas coisas para que possamos entender a natureza da verdadeira igreja e como Jesus será efetivamente glorificado naquele dia. Na união de pessoas que Ele amou e que eu e você devemos amar. Vamos orar juntos. Paizinho, obrigado pela Tua palavra e porque o Senhor faz uma obra magnífica em nossas vidas. Oramos para que a partir da compreensão destas verdades, o Senhor nos use para cooperarmos com a Tua missão, vivendo a missão, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, multiplicando discípulos localmente, e em outras nações, em outros lugares, a partir da obra missionária. Faz de nós cooperadores até que o Senhor venha com os nossos esforços, com os nossos recursos, com a nossa pregação, com nossos dons, nossos talentos, com o nosso tempo, com o nosso viver. Faz de nós cooperadores com a Tua missão, para a glória do Teu nome. Nós ansiamos por esse dia em que o Senhor há de ser glorificado, Jesus, na sua plenitude. Por isso nós te suplicamos, em Teu nome, faz-nos amar a Tua pessoa, amando a Tua igreja, Jesus Cristo, que é o Teu corpo. Opera esta obra em cada um de nós e liberta-nos do egoísmo, da ganância, da egolatria, e faz-nos pessoas que verdadeiramente anseiam por glorificar o Teu nome, adorá-lo na sua plenitude, amando e cooperando com a Tua noiva, com a Tua missão, com os Teus propósitos. Abençoa-nos, ó Pai, direciona-nos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Nós oramos, opera esta obra em nossos corações, em nossas vidas. Precisamos de Ti em nome de Jesus. Amém. Diga aí amém, meus irmãos. E agora eu quero te convidar a já preparar aí os elementos para celebrarmos a ceia do Senhor. Hoje é o primeiro domingo de maio, né? Então já prepare aí o suco de uva, já prepare aí o pão, para que a gente possa juntos celebrar a ceia do Senhor Jesus nesse momento. Então eu aguardo aí para que você prepare a ceia junto, sozinho ou junto com a sua família. Precioso amor me
Que bom que você agora pode celebrar a ceia com a gente. Que bom que você pegou aí os elementos, pegou o suco de uva, pegou o pão. E a celebração da ceia, ela não é um ato que confere graça, mas ela é uma expressão da graça que nós já recebemos. Ela simboliza, sem dúvida, o corpo de Cristo, o sangue dele que foi partido. Mas diferente do ensino que nós temos aqui em Efésios capítulo 5, que nós acabamos de estudar, a celebração da ceia, ela faz uma alusão à obra e ao sacrifício de Jesus, mas nós não estamos nos unindo com Cristo por causa da transformação dos elementos. Não. Nós queremos que o Senhor Jesus já nos faz um com Ele pela fé, por uma ligação espiritual. Isso tudo vai se consumar na eternidade, no dia do Senhor. Mas esse é o momento em que nós reafirmamos a nossa convicção na sua salvação, no perdão dos pecados, em que nós nos autoavaliamos, em que nós reafirmamos o nosso compromisso com a sua missão, com a sua aliança, em que nós anunciamos o Evangelho vivo de Jesus Cristo até o dia em que Ele voltar. Amém? Então, se você está comprometido com uma vida a sério com Jesus, se você se considera salvo pelo Senhor Jesus Cristo, um verdadeiro discípulo de Jesus, que está aí se autoavaliando todos os dias, que está cumprindo a missão, que está aguardando ansiosamente a sua volta, que está cooperando com o seu reino, com a missão do Senhor. Você que já professou publicamente a sua fé em Jesus Cristo, através do batismo nas águas, você então é nosso convidado aqui a participar desse momento. Então eu vou pedir para que você prepare, já deixa aí pertinho de você o cálice, o suco de uva, junto com o pão, e que você esteja junto conosco agora nesse momento. Eu quero lembrar os irmãos que quando o apóstolo Paulo nos ensina acerca de como a ceia deveria ser celebrada, ele nos dá instruções sobre a ceia, Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz assim, no verso 28, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice, pois se comem do pão e bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, diz o apóstolo, há muitos entre vocês que estão fracos e doentes e alguns até já adormeceram. Mas se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Às vezes as pessoas não levam a sério essa exortação, mas isso aqui é muito sério. A palavra de Deus está falando que a falta de um autoexame, e o momento da celebração da ceia é um momento em que nós devemos fazer um autoexame, olhar para dentro de nós e ver o que está em falta, ver quais são os nossos pecados, ver o que precisa ser mudado, ver o que o Espírito de Deus está nos incomodando, ver de que forma nós precisamos ser transformados, moldados, modelados, mudados para a glória de Deus, ver como que nós podemos honrar a nossa união plena com Cristo, ver como que nós podemos honrar o corpo de Cristo, que é o que nós acabamos de ler. E se nós não fazemos esta autoavaliação, nós então estaremos passíveis de juízo do Senhor. E veja que o juízo de Deus, ele acontece sobre os crentes que estão vivos, sobre aqueles que creem, mas não se arrependem. E esse juízo vem aqui em forma de fraqueza, de enfermidade ou até mesmo de morte. E por mais que isso seja uma doutrina relativizada nos dias atuais, eu creio plenamente nessa doutrina. E eu sei que o Senhor realiza juízo sobre aqueles que creem, mas não se arrependem dos seus pecados. Eu creio plenamente nisso. Por isso, se você crê na palavra de Deus, se você tem temor a Deus, faça agora desse momento um momento de autoavaliação. Olhe para dentro de si. Se tem algo que você está pecando contra as pessoas, contra a igreja, contra a liderança da igreja, contra alguém, contra a sua família, contra a sua esposa, contra Deus particularmente, é momento de se arrepender, de pedir perdão. Deus te chama para mudança. Deus te chama para o arrependimento. Quem arrepender e crer e for batizado será salvo. Meu irmão, nada adianta fazer este momento de celebração se não houver sinceridade, se não houver arrependimento, se não houver ação do Espírito de Deus, vai ser apenas um ato isento de qualquer tipo de verdade. Que o Senhor nos livre disso e que o Senhor esteja conosco. Por isso eu te convido a orar comigo nessa hora.
olhando para dentro de si e diante do nosso Deus. Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Olha para nós. Vê o que há em nós. Vê, meu Deus, o interior do nosso coração. Transforma o nosso ser, Pai. Perdoa-nos de toda rebeldia contra Ti, contra a Tua palavra. Mostra em nós o que precisa ser mudado. Mostra em mim. Faz-nos, ó Deus, diferentes. Transforma o nosso coração. Perdoa-nos pelo sangue de Jesus. Ajuda-nos a não pecarmos mais contra o Senhor. Nós nos arrependemos e nós nos voltamos para a Tua presença, Pai. Lava-nos com o sangue do Cordeiro. Vê se há em nós algum mau caminho. Sonda-nos, ó Deus. Quebranta o nosso coração e guia-nos pelos Teus caminhos eternos, porque nós queremos estar próximos de Ti. Pai amado, nós agora reafirmamos o nosso compromisso com o Senhor a partir da celebração da ceia. E Te pedimos, revela-nos o que precisa ser mudado pelo Teu Espírito Santo. Nós agora confessamos que somos pecadores. E cada um que está orando comigo agora está confessando também diante do Senhor seus próprios pecados. Guia-nos, ó Deus, à Tua presença e glorifica o Teu nome, Pai nosso. Oramos em nome de Jesus Cristo. Abençoe este momento, esses elementos, essa celebração da ceia. Amém, Pai. Amém. E a palavra de Deus, ela nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Eu vou pedir agora para que você pegue o seu pão e que você distribua para quem está do seu lado, se tiver alguém aí do seu lado, ou que você sirva a si mesmo nesse momento. E a palavra de Deus diz assim: porque eu lhe transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, ele tomou o pão e ele agradeceu a Deus, ele partiu o pão, ele disse: isto é o meu corpo, este é o meu corpo que é entregue por vocês, e façam isso em memória de mim. Então você que já distribuiu aí o pão com alguém que está aí, que já crê no Senhor Jesus, comamos todos juntos o pão. E agora, quero convidá-lo a pegar o seu cálice com suco de uva, vai distribuir também ele com as pessoas que estão aí do seu lado. E a palavra de Deus diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Pois cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, né? Até que Ele venha. Louvado seja o nome de Jesus. Então, até que Ele venha, bebamos todos juntos. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz alvos como a neve, o Senhor nos purifica, o Senhor nos transforma, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta. E o Senhor graciosamente nos faz ser quem somos pela Tua graça. O Senhor nos faz um com Cristo, o Senhor nos faz Teu corpo, não pelos nossos méritos, mas pela Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, porque nós não dependemos de quem nos esforçamos para ser, mas de quem o Senhor nos faz ser. E nós repousamos na Tua graça e na confiança em Ti. Obrigado, Jesus, que a Tua palavra alcance mais corações e que o Teu nome continue a ser glorificado. Abençoa cada vida que agora celebrou a ceia junto comigo. Entre em cada lar, entre em cada coração, entre em cada casa e salva os familiares que ainda não Te conhecem. Opera esta obra, Deus, e transforma essas vidas. Pai, usa-nos para pregar o Teu Evangelho até que o Senhor venha. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Pai. Diga aí amém. Dê um abraço aí no seu irmão.
Dá um abraço aí, bem forte, fala assim: vamos pregar o Evangelho até que Ele venha. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Meu irmão, minha irmã, que bom que você está aqui com a gente. Que bom que você acompanhou esse vídeo até aqui. Que alegria, viu? Estou muito feliz. E você está feliz? Eu estou. O Renê diz assim, fez assim para mim aqui. Então, eu tenho um aviso para você. O primeiro aviso mais importante é que você que nos visita aqui online pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo. E a gente quer te conhecer. Então, a gente não quer ser impessoal. Nossa igreja é uma igreja missional, relacional e discipuladora. E a gente está promovendo relacionamentos discipuladores na pandemia através de WhatsApp, através de encontros online, de videoconferência com pequenos grupos multiplicadores. Até o nosso coral está se reunindo também por videoconferência. Então, olha só. Se você é nosso visitante, vai aparecer um QR Code na tela. Aponta o seu celular com a câmera ligada e vai ser direcionado para o nosso site. Lá no nosso site você pode colocar suas informações no nosso formulário, seu contato, seu WhatsApp, a gente vai entrar em contato com você, vai mandar uma palavra de boas-vindas. E também lá no nosso site você vai ter lá uma lista de pequenos grupos multiplicadores. Lá tem o contato dos líderes de cada PGM, os horários, os dias, e você pode entrar em contato com um deles. E falar assim: eu quero participar do PGM, me manda o link para participar. E você vai ser muito bem-vindo, porque os nossos PGMs estão aí abertos, preparados, desejosos de te receber, para que você vivencie a prática de uma verdadeira igreja com a gente, tá bom? Então, faça isso, cresça junto com a gente, caminhe com a gente, você não está sozinho, nós queremos estar juntos. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não, Nós queremos te ver, nós queremos te conhecer, te ouvir, estar junto de você. E olha, nesse mês de maio, a gente começou uma campanha em prol da salvação dos familiares. Quantos de nós aqui temos familiares que não são salvos pelo Senhor Jesus, ou que não conhecem, não têm um relacionamento comprometido com Jesus Cristo? Às vezes a pessoa até diz que teme a Deus, que conhece a Deus, mas ela não está servindo a Deus, ela não está buscando uma santificação, não está progredindo, não está cumprindo a missão, Ela não está se esforçando para fazer discípulos. Então, certamente eu e você temos pessoas assim na nossa família, que não foram alcançados pela graça de Jesus, não foram transformados nem impactados. Por isso nós começamos uma campanha, 31 dias de salvação, de oração pela salvação dos nossos familiares. Então, ao longo do mês de maio, a gente vai fazer essa campanha. E como é que você pode participar? É assim, todos os dias a gente vai pedir para que você escolha o nome de 5 pessoas da sua família e ore por essas 5 pessoas para que elas sejam tocadas pelo Espírito de Deus, sejam salvas, e também para que Deus te dê a oportunidade de pregar o Evangelho para elas, de iniciar um relacionamento discipulador com essas pessoas. Além disso, todos os dias nós postaremos nas nossas redes sociais motivos diários de oração pela família. Lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, vai aparecer aqui, Instagram e Facebook da Igreja Batista Paulistana. E você pode seguir a gente nas redes sociais. A gente vai postar todos os dias motivos diários de oração, para que você ore junto com a sua família. Também todos os dias vão ter vídeos devocionais do pastor Sam Tippett. Está em português. São vídeos bem curtinhos, que falam sobre como evangelizar a sua família, como cultivar a espiritualidade no lar. Então todo dia, do dia 1 até o dia 31, tem esses vídeos. Você pode orar, assistir o vídeo sozinho, ou assistir o vídeo com alguém da sua família, fazer um mini culto doméstico, e logo depois orar pela salvação dos seus familiares. Vai ser transformador. Faça essa experiência, faça. Vai ser transformador na sua vida, na sua família. E também os nossos PGMs vão estar abertos para acolher esses familiares. A ideia é que você não apenas ore, mas você busque e ore por Deus para ter oportunidades de convidar essas pessoas para o PGM. E também de compartilhar com elas o Evangelho de Jesus Cristo. Lá no PGM eles vão ser acolhidos, vão conhecer uma parte da verdadeira igreja, vão vivenciar essa comunhão que é focada na missão de Deus. O propósito dos nossos PGMs é glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Então nós estamos preparados para cumprir a missão lá, para receber o seu familiar. E depois, por fim, no dia 31 de maio, nós teremos um grande culto evangelístico. E a ideia é que você ore pelo seu familiar e o convide com muita oração para assistir com você o culto do dia 31 de maio, que vai ser um culto focado na evangelização, tá certo?
Então eu tenho certeza que vai ser especial. Então participa com a gente. Agora eu também trago um aviso importante para você, que é acerca da importância de continuarmos contribuindo para o sustento financeiro dessa obra. Então, nós tivemos uma queda da arrecadação nesse último mês. É compreensível que isso tenha acontecido. As pessoas estão com medo, as pessoas estão, em algumas, até mesmo receosas, mais contidas. Mas se você pode, né, continue a fazer a sua oferta para a igreja, para a obra missionária. Nós sustentamos diversos projetos que nós vamos continuar e contamos com a sua ajuda para continuar. Com a sua oferta para missões, que é entregue aqui na nossa conta bancária da igreja, que está aparecendo aí, a conta bancária da Igreja Batista Paulistana. Com a sua oferta para missões, nós ajudamos a Cristolândia, a unidade feminina, uma casa de recuperação de dependentes químicos. Nós ajudamos a Casa AEAS, uma casa de acolhimento de mulheres que estão em tratamento nos hospitais de São Paulo. Nós ajudamos e abençoamos o Lar Batista de Crianças, que é uma casa de abrigo, um abrigo para crianças e adolescentes. Nós também abençoamos outros projetos, como por exemplo o Projeto Viver, que nós fizemos a campanha emergencial de doação de cestas básicas. Obrigado a todos que doaram. Nós também abençoamos e sustentamos famílias de missionários que estão entre os povos indígenas, sem interferir na cultura, né, deles. Eles pregam o evangelho, eles abençoam aquelas pessoas. Nós também abençoamos, né, e sustentamos os nossos missionários que estão pregando o evangelho entre muçulmanos. Aliás, estamos agora dentro do mundo muçulmano, no período do Ramadã, que é o mês sagrado do islamismo. E no período do Ramadã, muitos muçulmanos acreditam que podem ter um encontro com Allah, com Deus. E o que acontece é que alguns muçulmanos devotos acabam tendo revelações especiais da pessoa de Jesus Cristo. Jesus se revela para eles, é uma coisa impressionante. E isso acontece porque há uma multidão de crentes que estão orando por este milagre acontecer. Por isso eu te convido a orar, a se unir em oração pela salvação de muçulmanos, para que Jesus se revele a muçulmanos espalhados pelo mundo durante esse período de Ramadã. Tá certo? Então, meu irmão, contribua. Se você é membro da nossa igreja, não deixe de entregar o seu dízimo. Eu faço um apelo para que você entregue o seu dízimo, né, de uma forma pela transferência bancária. E continue a participar dos nossos cultos de oração no Facebook da igreja, todas as quartas-feiras às 20 horas ao vivo, e também nossos cultos dominicais e reuniões de PGMs. Por fim, meus irmãos, caso a quarentena tenha se encerrado, convoco os membros da igreja para uma assembleia presencial no dia 20 de maio, às 20 horas, para aprovação de atas, movimentação de membros e apresentação e aprovação de relatórios financeiros do período. Se a recomendação estadual da quarentena ainda não se encerra até o dia 20 de maio, nós reagendaremos a assembleia, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus nesse momento. Então, se você estiver do lado de um familiar, pegue na mão do seu familiar. Se você está sozinho, né, ore junto comigo nesse momento. Pai, obrigado por esse momento, pela Tua presença, por este culto, ó Deus, de celebração, da ceia, de adoração, de reflexão na Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor impressionante por nós. Nos faz cooperadores com a Tua missão, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda a paz, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Então, dá um abraço aí no seu irmão, quem está do seu lado, na sua família. E, se você está sozinho, manda um abraço virtual para alguém. Você receba o meu abraço. Aí você manda lá um meme de um abracinho. Agora, tarefa final para você antes de você desligar. Curta o nosso vídeo. Vou esperar. Deu like? Já curtiu? Ótimo. Agora você pode compartilhar esse conteúdo também se desejar. Tá bom? Espero você no YouTube, aqui no próximo domingo. Quarta-feira no Facebook. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.